A incrível jornada da mulher que descobriu o poder de deixar ir sem despedidas. Era uma tarde tranquila na pequena vila de São João das Montanhas. O sol brilhava intensamente, mas Clara caminhava sem ver. Após perder seu amado, a dor invadia cada passo, como se as flores ao redor a provocassem com suas cores vibrantes, gritando que a vida continuava. As trilhas que antes eram um desfile de risos e amor, agora eram um lembrete constante da ausência dele. Havia algo de literal e metafórico na beleza ao seu redor, como se a montanha majestosa pudesse levantar seu espírito, mas não havia força que trouxesse seu sorriso de volta. Em um desses dias melancólicos, ao observar um bando de pássaros migrando, Clara sentiu algo inusitado. Era como se uma dada corrente de ar estivesse limpando suas tristezas, abrindo espaço para uma leveza desconhecida. O que isso significava? O que era essa sensação? Ela estava presa em suas memórias, mas em frente a ela estava a promessa de algo mais. Ele tinha uma aparência peculiar, com olhos que pareciam já ter visto séculos. Com um chapéu desgastado e uma bolsa de couro pendurada no ombro, ele refletia uma sabedoria intrigante. Clara hesitou, mas a presença dele era magnética. Ele se aproximou e, com uma voz suave, mais firme, começou a contar histórias. Histórias que dançavam entre o amor e a perda, a dor e a liberdade. Cada palavra sua era como um floco de neve caindo em um dia de inverno, frio no início, mas que aos poucos trazia um calor aconchegante. O amor, disse o homem, não se vai com a morte. Ele simplesmente se transforma. Aprender a deixar ir é, na verdade, acolher o que permanece. Clara ouviu absorta. Era a primeira vez que alguém falava de deixar ir com tanto carinho. Como se o ato não fosse um abandono, mas um presente para si mesma. Os encontros se tornaram frequentes. Em cada história, Clara sentia sua alma se desatar de velhas correntes. Outros moradores começaram a notar a transformação. Pequenos milagres começavam a brotar em seu dia a dia. Um sorriso de um estranho na rua. Gestos de bondade, risos que pareciam ecos do seu passado. É impressionante como o simples ato de ouvir histórias despertava novas conexões em seu coração. Contudo, a sombra do passado não se afastou com facilidade. Quando Clara finalmente começou a entender que podia amar novamente, uma figura conhecida surgiu à porta da sua casa. Era o fantasma de um amor que ela achava ter deixado para trás. Medos e dúvidas a invadiram, fazendo-a questionar todo o aprendizado que tinha abraçado. O que significava realmente deixar ir se o passado ainda sussurrava em seus ouvidos? Enquanto a brisa suave dançava com as folhas caídas, Clara se encontrava em uma encruzilhada. Poderia honrar o amor que teve, mas ainda abrir seu coração para o que estava por vir. E o que o futuro ainda guardava para ela? Assim, envolta em incertezas, a jornada de Clara é. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara observava pelas janelas, perdida em suas reflexões. O dia estava bonito, mas seu coração ainda se sentia pesado. Aquela conversa com o velho tinha plantado novas sementes em sua alma,
mas a sombra do passado a cercava como um lobo faminto. Claros sinais de que estava se permitindo recomeçar, mas ela sabia que a luta não acabara. E ali estava novamente a inquietação, como um tambor batendo no fundo da sua mente. Enquanto pensava em tudo o que aprendera, a porta de sua casa se abriu abruptamente. Era Ana, sua melhor amiga, com um olhar pálido e trêmulo. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Clara, Ana exclamou, a respiração ofegante. Você precisa vir agora. É sobre o Lucas. O nome de Lucas, seu amado, disparou um turbilhão de emoções nela. Pensou que o passado havia ficado bem guardado, mas a tensão na voz de Ana era inconfundível. O que aconteceu? A voz de Clara saiu quase como um sussurro. Ele estava vivo. Com essas 3 palavras, todos os pensamentos de Clara pararam. A cada segundo que se passava, sua expressão se transformava de confusão para incredulidade. Como assim? Ele não está morto? O nó na garganta a fez engasgar. A mente girava, tentando processar essa reviravolta. Ana explicou apressadamente. Ele apareceu na cidade, foi ao mercado, e quando eu vi, eu não pude acreditar. Eu pensei que era um fantasma. Você precisa ir até lá. A ideia era absurda. Clara mal podia se mover. O que isso significava? As conversas com o velho agora pareciam distantes. Como poderia aprender a deixar ir se tudo o que ela acreditava havia sido um grande engano? A dor pulsava em seu peito, e uma série de perguntas começou a surgir. No fundo da cozinha, Clara sentia as paredes se fechando. O papel que tentava preencher estava despedaçado. Ana, e se ele estiver mudado? E se tudo mudar de novo? Ana a olhou, seus olhos marejados. É isso que precisamos descobrir. Mas nunca saberemos se você não for até ele. A urgência da amiga trouxe um novo tipo de clareza. Clara se levantou, a decisão brotando lentamente em seu interior. Precisava saber a verdade. Com o coração acelerado, elas saíram pela porta e correram pelas ruas de São João das Montanhas. O caminho que antes era tão familiar, agora parecia um labirinto de emoções. Clara sentia a adrenalina subir a cada passo, e quando finalmente chegaram no mercado, o cheiro de especiarias e a agitação das vozes a cercaram. A multidão parecia um mar de rostos, mas um se destacava. Lucas, parado em uma barraca, como se o tempo nunca tivesse passado. O coração de Clara disparou. Ele estava ali, com um sorriso que a fez lembrar de tudo. Mas quando ele se virou, algo estava errado. Havia uma tensão em seu olhar que Clara não conseguia decifrar. Lucas não estava sozinho. Ao seu lado, outra mulher, com uma aura enigmática e olhos que brilhavam de um jeito inquietante. As coisas mudaram, Clara, Lucas disse, como se adivinhasse a tempestade em seu interior. Mas antes que ela pudesse responder, a mulher ao seu lado olhou para Clara e sorriu de forma provocativa. Você já ouviu a verdade, não é? Um gelo percorreu a espinha de Clara. O que essa mulher sabia? O que mais havia por trás daquela mistura de passado e presente? E a frase ecoou em sua mente. A verdade pode libertar ou aprisionar ainda mais. O mundo começou a girar em torno dela. O que Lucas e aquela mulher estavam escondendo? Toda a esperança que Clara tinha começado a construir desmoronou, dando lugar a um abismo de incertezas. Ela precisava de respostas, mas quando olhou para Lucas novamente, percebeu que tudo o que pensava saber estava começando a se desfazer. Conforme a multidão se movia, Clara sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. E o que mais estaria escondido nas sombras do seu coração? As palavras de Lucas ecoaram, e Clara sentiu o mundo ao redor desneuronar. O olhar dela se prendeu na mulher ao lado dele, que parecia captar cada emoção que Clara tentava esconder. A tensão era palpável,
como se uma tempestade se formasse no ar. Clara, Lucas começou, mas a mulher o interrompeu. Você precisa entender, Clara. A verdade é mais complexa do que você imagina. Aquilo a pegou de surpresa. Verdade? O que mais poderia haver? Clara olhou para o rosto de Lucas, os olhos dele cheios de uma mistura de alívio e medo. Ela queria acreditar que o sentimento que sentia era a esperança, mas algo dentro dela gritava que nada seria como antes. A verdade sobre o quê? Clara pressionou, a voz tremendo. O murmúrio da multidão ao redor parecia distante, como se a vida tivesse parado. Ouvia seu coração pulsar rapidamente, quase ensurdecedor. Eu não sei como te contar isso, disse Lucas. A fraqueza na voz dele a deixava inquieta. A mulher se aproximou, seus olhos desafiantes cravados em Clara. Você está prestes a descobrir que o que você perdeu pode não ter ido a lugar algum. E o que você pensou que sabia está prestes a mudar seu mundo. Clara franziu o senho. O que ela queria era que a conversa endireitasse novamente, que tudo voltasse ao normal. Mas Lucas parecia perdido, a agonia estampada no rosto dele. A mulher então puxou algo da bolsa, uma foto. Olha isto! Ela estendeu para Clara e o coração dela parou ao reconhecê-la imediatamente. Era uma foto de Lucas, mas essa foto era diferente. Nele, Clara viu uma criança, um menino, com cabelos escuros e olhos brilhantes. Um menino que tinha uma semelhança impressionante com Lucas. Isso é impossível. A voz dela não soou como sua. Era um eco de desespero e confusão. Você é pai? Clara sentiu uma onda de emoções a invadir. Olhos de estranhos cercavam os três. As vozes murmurantes aumentavam, transformando a cena em um pesadelo inquietante. Clara, eu não sabia como te contar. Esse menino é meu filho e também é seu. Lucas finalmente confessou, e a terra sob os pés de Clara parecia desabar. Ela sentiu uma ferida aberta. O que significava tudo aquilo? O que aconteceu durante o tempo em que acreditou que Lucas estava morto? A mulher olhou para Clara, os olhos cheios de um brilho desafiador. Esta é a razão pela qual Lucas não poderia voltar antes. Ele estava tentando proteger você e a criança. Um redemoinho de emoções a consumia. Raiva, confusão, dor. Clara mal conseguia respirar. Era um misto de amor que poderia ter vivido e a traição que nunca imaginou experimentar. Ela olhou para Lucas, esperando algo que não soube que queria, mas sentindo que ele a tinha ferido, mesmo que a intenção dele fosse a melhor. Você não quis voltar porque tinha essa vida? Clara questionou. A raiva fazia tremer. Tudo que ela construiu na mente tinha virado poeira. Eu fiz o que achei certo, Clara. Certo? Ela cortou, a voz subindo. Você acha que isso é certo? Você me deixou acreditando que você estava morto. E agora, aqui está essa criança, que eu nunca soube que era minha. As pessoas em volta pararam e olhares curiosos se voltaram para eles. O homem da barraca ao lado parou para escutar. Os sussurros se espalhavam pela multidão. Clara se sentia exposta, um leão cercado por hienas. A dor era tanta que sentia-se tonta. Fugir não significa deixar para trás, Clara murmurou, voltando seu olhar para a foto. Eu estava pronta para deixar ir, e agora você me diz isso? Lucas estendeu a mão, mas ela deu um passo para trás. Não, você não pode simplesmente aparecer assim. Como posso acreditar em você agora? O peso da revelação a oprimia. A verdade parecia um fardo, e o desejo de entender o que aconteceria a seguir se multiplicava. Clara! Lucas implorou, os olhos dele cheios de lágrimas. A multidão estava em silêncio. Só a respiração dela ecoava, enquanto tudo dentro dela parecia desandar. Eu nunca deixei você, e nunca deixei nosso filho. Mas o que era mais real? A dor de um amor perdido ou a dor de um futuro nunca vivido?
Clara olhou para a mulher à sua frente, e então tudo pareceu se dissolver em uma nuvem de incertezas. "O que mais você esconde?" murmurou. Antes de a realidade começar a desvanecer como um sonho distante, mas a tempestade que se formara dentro dela apenas começava a se intensificar. Clara ficou em silêncio, as palavras de Lucas reverberando em sua mente. Um filho que ela nunca soubera? O olhar dele estava carregado de dor e expectativa, esperando a sua reação. Mas a tensão aumentou com a presença da mulher ao lado dele, seu sorriso enigmático parecendo se alimentar do desespero dela. Foi então que um grito cortou o ar, um som agudo e angustiante que fez todos se virarem. Clara e Lucas olharam para trás, e a multidão se afastou, murmúrios de surpresa e choque se espalhando. Uma criança estava de pé no meio da praça, soluçando. Era um menino. E as semelhanças com Lucas eram inegáveis. "Meu Deus!" Clara quase gritou. O menino estava com um rosto manchado de lágrimas, os olhos arregalados e um medo profundo em seu olhar. Ele é nosso filho?" O pensamento a abalava, mas não havia tempo para processar isso. A mulher ao lado de Lucas se aproximou da criança, e foi então que algo mudou. "Não, espera!" A mulher gritou, mas já era tarde. O menino logo caiu e seu corpo estremeceu. Clara sentiu um frio na barriga, como se o chão tivesse desaparecido. "O que está acontecendo?" Uma sensação de pânico tomou conta dela. Os rostos na multidão mudaram. As pessoas começaram a gritar e a recuar. Clara queria correr até o menino, mas algo a segurava. Uma sombra de instinto lhe dizia que havia algo muito mais sério ali. A mulher parecia desesperada agora. Não havia mais um sorriso provocante. Sua expressão estava marcada por um terror genuíno. "Ele não pode ficar aqui." A mulher se virou para Lucas. "Precisamos levá-lo." Mas antes que pudessem se mover, Clara viu a verdade nos olhos do menino. Ele olhou para ela e, em um momento, tudo se transformou. "Você me deixou." A voz dele era alta, como um eco. "Você e papai me deixaram." Ele apontou para Lucas, as palavras cortantes como se fossem facas. Todos ao redor ficaram em silêncio. O que estava acontecendo? Um murmúrio atravessou a multidão. A tensão no ar era palpável. Clara sentiu o estômago revirar. Não pode ser. Era tudo o que ela conseguia pensar. Ela olhou para Lucas. Seu rosto estava pálido e olhos arregalados. Como é possível que ele já saiba disso? Ela ofegou. Toda a dor e confusão voltaram com força total. O que mais estava escondido? "Calma, eu não sabia." Lucas começou, mas a mulher virou-se para ele. A raiva e o medo em seu olhar a deixavam mais intensa. "Você deveria ter me contado, Lucas. Você não percebe? Ele não está só em perigo. Está..." E antes que ela pudesse terminar, algo inesperado aconteceu. O menino começou a vomitar uma espuma espessa e branca. Um barulho horrendo. Clara endireitou-se, mas não conseguiu se mover. Estava paralisada pelo choque. A mulher gritou, um desespero aflitivo que fez o coração de todos na praça parar. O menino caiu de joelhos e as pessoas começaram a recuar ainda mais, como se uma praga deles estivesse se espalhando. Clara não entendia. Pintou-se um quadro nebuloso na sua mente. O que está acontecendo? A voz dela tremia. E ela tinha vontade de gritar. O menino não era só um filho perdido. Ele era uma conexão de traumas e segredos enterrados. A mulher também começou a recuar, como se estivesse enfrentando uma força invisível. "O que fizemos? O que ele é?" Sua voz estava cheia de desespero e Clara sentiu que um nó se formava em sua garganta.
como se tudo o que ela acreditasse sobre sua vida e aquelas relações estivesse se desfazendo diante de seus olhos. Clara, Lucas gritou novamente, a voz dele agora soando distante. Clara olhou para o menino e então sentiu uma onda de compreensão. O que esse garoto realmente significava? O que as palavras dele encobriam? E foi nesse momento que uma nova figura emergiu da multidão. Um homem alto, com semblante sombrio e olhos penetrantes. Posso ajudar? Ele perguntou, mas não era uma pergunta, era um aviso. Clara sentiu um frio profundo, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. O que mais ainda estava escondido sob a superfície dessa realidade? Clara estava paralisada, sem saber como reagir ao que estava acontecendo. O menino no chão era um eco do que ela nunca soubera que existia, e a tensão entre eles parecia eletrificar o ar. A mulher ao lado de Lucas tinha um olhar angustiado, e ele estava tão pálido que Clara achou que ele pudesse desmaiar a qualquer momento. A multidão ao redor dele sussurrava, olhos arregalados, como se assistissem a um filme de terror. Então, o homem que havia surgido da multidão deu um passo à frente. A expressão dele era séria e focada. Neste caos, alguma coisa está prestes a acontecer, ele disse, a voz profunda ecoando no local. O que você fez, Lucas? A pergunta ficou pairando no ar, pesada como chumbo. O menino, ainda no chão, começou a tremer. Clara podia ver que sua pele estava pálida, quase translúcida, e seus olhos brilhavam com uma intensidade impressionante. Ela quis correr até ele e abraçá-lo, mas algo a impediu. Era como se uma força invisível estivesse segurando seus pés no chão. Você não entende. Você precisa se afastar dele, a mulher exclamou, sua voz agora carregada de desespero. Ele não é só uma criança. Ele é diferente. As palavras caíram no meio da multidão como uma pedra em um lago, fazendo ondas de murmúrios e olhares confusos. Clara olhou de volta para Lucas, buscando respostas em seu olhar. Ele parecia aflito, os lábios tremendo num murmúrio inaudível. O que você quer dizer com diferente? Clara perguntou. A voz mais alta agora, quebrando a tensão. Ele é nosso filho. A mulher deu um passo à frente, suas mãos tremendo. Ele tem coisas dentro dele que não deveriam estar lá. Ele foi concebido em circunstâncias especiais. Grades de sombras e luzes projetadas pelo sol refletiam em seu rosto, acentuando a urgência de suas palavras. Circunstâncias especiais? O que isso significa? Clara queria gritar, mas sua voz saiu como um sussurro angustiado. Os olhares ao redor estavam cada vez mais atentos, alguns parecendo aterrorizados. Antes que mais alguém pudesse falar, o menino lançou um grito agudo que cortou tudo ao seu redor, e algo brilhou em sua mão. Era uma pequena esfera de luz pulsante, quase mágica. Clara ficou pasma, o coração disparando. O menino estava emitindo uma energia que fazia a multidão recuar em choque. Não, pare! A mulher gritou, correndo em direção ao menino, mas ele a ignorou. Ele estava concentrado em Clara e, de repente, a luz se intensificou. Clara sentiu um calor em seu peito, como se algo de seu passado estivesse se manifestando naquele momento. Você não me deixou, o menino disse, a voz fina, mas firme. Você me abandonou em um lugar onde não podia voltar. A cada palavra, a intensidade da luz aumentava. A multidão, agora completamente em silêncio, observava o que parecia ser um fenômeno impossível. Clara sentiu a lágrima escorregar pela bochecha, enquanto a revelação a atingia como um soco no estômago. O menino não era apenas seu filho. Ele representava alguma coisa que ela não entendia, algo não dito que a ligava a esse momento. Lucas começou a avançar, mas foi interrompido pelo homem da multidão. Você está brincando com forças além de sua compreensão, respondeu o homem, a intensidade em seu olhar como uma espada afiada.
Você precisa decidir agora. O que você vai fazer? No meio de tanta incerteza, Clara olhou pela primeira vez para o menino com verdadeira clareza. Ele não era apenas uma extensão de seu amor perdido, mas uma conexão com algo ainda mais profundo, algo que mexia com as instituições de tempo e destino. E nesse instante, tudo o que ela conhecia começou a desmoronar. Você é mesmo meu filho? Clara sussurrou, sem realmente esperar uma resposta. E antes que pudesse digerir tudo, uma turbulência começou. O chão tremeu, e o brilho em torno do menino ficou insuportável, como se o universo estivesse prestes a abrir. E então um grito rasgou o ar. O menino, com a luz pulsando em sua mão, fez um gesto rápido, e tudo mudou. Clara viu tudo ao seu redor se distorcer, como um espelho quebrando. Os rostos na multidão se contorceram em emoções de medo e confusão. E no centro de toda aquela confusão, Clara real para si mesma. Tudo o que ela pensou que sabia estava prestes a se transformar em algo absolutamente diferente. O futuro que ela desejava poderia nunca existir. O que realmente estava oculta na verdade sobre o menino? A história estava longe de acabar. O menino soltou uma luz tão intensa que parecia explodir em 1000 cores. Clara estava hipnotizada. A multidão se afastava, mas seus olhos estavam fixos na criança. Lucas, ao seu lado, estava paralisado. O homem alto, com um olhar penetrante, também se aproximou, mas não ousou tocar no menino. Isso não é bom, disse o estranho, quase como um aviso. Ele está canalizando a energia de algo muito além do que você pode imaginar. Nesse instante, a atmosfera estava recheada de tensão. O menino começou a emitir um som profundo, quase um zumbido, ressoando em cada fibra do corpo de Clara. Aquilo não parecia humano. Logo, a luz que emanava dele se intensificou ainda mais. E Clara desejou que aqueles olhos brilhantes pudessem falar. O que ele queria dizer? O que estava prestes a acontecer? Clara, fica longe dele! Gritou a mulher ao lado de Lucas, mas era tarde demais. O menino, num gesto rápido, ergueu suas pequenas mãos, criando uma onda de pressão. A praça inteira parecia tremer sob seus pés. Clara sentiu a terra vibrar como se estivesse prestes a se abrir. De repente, uma explosão de luz cortou o ar. Clara fechou os olhos com força e o impacto a jogou para trás. Tudo ao seu redor parecia frágil, como vidro prestes a se despedaçar. Quando finalmente abriu os olhos, viu que a multidão tinha desaparecido. Onde estavam todos? A cena familiar, agora, parecia um deserto silenciado. A mulher estava no chão, um rosto pálido e os olhos arregalados. Lucas tentou alcançar sua mão, mas ela parecia distante, como se tivesse encolhido em um espaço que não existia mais. O garoto estava de pé, ainda emitindo aquela luz, mas agora parecia diferente. Ele olhou para Clara com uma fúria que ela nunca tinha visto em uma criança. Você me abandonou! Ele gritou, e a expressão no rosto dele era de uma dor tão profunda que Clara sentiu um aperto no peito. Você me deixou com eles! Quem são eles? O desespero tomou conta de Clara, cada sílaba perdida no ar pesado, e em sua mente um fio tênue de compreensão começou a se formar. O que se escondia atrás daquela revelação? Por que ele estava tão furioso? Eles estão vindo! Gritou o menino, agora com a voz mudada, ecoando com um tom mais grave. Eu nunca deveria ter voltado. Eu fui feito para ficar com eles. Clara sentiu o chão desabar sob seus pés. A realidade começou a se retorcer novamente, como se o universo estivesse decidindo se manteria esse espaço ou o absorveria. De repente, um som profundo, quase como um rugido distante, começou a ressoar pela praça.
um eco de algo aterrorizante que fazia as paredes tremerem. Foi quando o homem misterioso deu um passo à frente. Você precisa entender, Clara. O que está acontecendo não é natural. Você estava aqui ativando coisas que não deveriam ser ativadas. O menino então olhou para o homem e a luz em suas mãos começou a mudar de cor. Uma sombra escura se formando ao seu redor. Você não pode me impedir, ele gritou, se tornando uma tempestade em miniatura. O ar ao redor dele zumbindo com uma energia caótica. Clara sentiu um medo cortar como uma faca. O que estava acontecendo com seu filho? Como poderia aquilo ser verdadeiro? E então, no meio do caos, Clara se lembrou do homem que havia surgido antes. Ele conhecia os segredos, não apenas sobre o menino, mas sobre os caminhos que eles estavam prestes a trilhar. Por favor, me ajudem. Clara implorou, a voz trêmula. Diga-me o que fazer. Mas antes que alguém pudesse responder, o menino lançou suas mãos para o céu e a terra estremeceu uma última vez. E tudo ao seu redor começou a desvanecer. Clara percebeu que não estava em um buraco vazio, mas em um portal, um caminho para algo muito mais profundo, algo que poderia consumir tudo o que conhecia. O que mais estava à espreita nas sombras, esperando por um deslize? E qual era o verdadeiro significado daquela energia que agora se tornava um turbilhão de incertezas? O que significaria enfrentar eles? Enquanto a luz tirava para longe, sua mente começou a enlouquecer. Clara não sabia se conseguia suportar outra revelação. A queda se aproximava, e mesmo cercada por trevas, ela se perguntava: seria possível reescrever seu destino antes que fosse tarde demais? Clara sentia a pressão no ar aumentar, como se o mundo estivesse prestes a explodir. O garoto, com a luz pulsando em suas mãos, olhou em seu fundo, e em um momento de conexão profunda, ela sentiu uma onda de amor misturada com medo. Mas antes que pudesse processar isso, tudo mudou. A energia que emanava dele começou a ficar caótica, como se algo estivesse prestes a romper a realidade. O homem alto, que parecia saber mais do que estava deixando transparecer, deu um passo à frente, levantando as mãos em um gesto de calma. Você não sabe o que está invocando, Clara. Esse poder não é para ser controlado. Cuidado! Mas antes que as palavras dele pudessem penetrar naquele turbilhão, a esfera de luz se transformou em uma maga. Clara sentiu algo gelado subir pelo seu peito, como se uma presença obscura estivesse se aproximando. A luz do menino se tornou opaca e a expressão em seu rosto mudou, deixando de ser de inocência para uma intensidade quase visceral. Você pode me ajudar ou me destruir, ele gritou. E nesse momento, algo inesperado aconteceu. O céu escureceu. Nuvens pesadas se formaram rapidamente, ensombrando tudo ao redor. Era como se uma tempestade fosse convocada por aquele garoto. Todo o ambiente parecia vibrar, e no momento que Clara nunca imaginou, houve uma fissura no chão. Uma fenda se abriu bem em frente a eles, e dela emanaram seres sombrios, figuras indistintas que pareciam se arrastar do submundo. Eram sombras malignas, com olhos brilhantes que miravam. Eles vieram para buscar o que é deles. O menino exclamou, seus olhos refletindo o terror. Eu não posso ficar aqui. Clara sentiu seu coração parar. O que ele queria dizer com o que é deles? E então, tudo fez sentido em um instante abrupto. Uma memória perdida, uma voz familiar que ela não ouvia há muito. O que se passava por sua mente? Lucas, o que está acontecendo? Ela perguntou, virando-se para ele em busca de respostas. Mas Lucas estava paralisado. O pânico estampado em seu rosto. Ele começou a recuar, seus olhos cheios de arrepios diante da verdadeira natureza daquela situação.
Ele não pode ficar aqui, Clara. Eu tentei protegê-los, Lucas gritou, e a revelação foi como um golpe na cara. Havia algo que ele não estava contando. Algo sobre sua presença, sobre todo aquele tempo que passou, e a razão pela qual se afastara. Como assim protegê-los? De quem? O nó na garganta de Clara começou a apertar e o seu olhar se fixou na mulher ao lado de Lucas. Você sabia, não é? O que é esse menino? O que ele representa? A mulher, agora com o rosto pálido e a voz trêmula, olhou para Clara e então, em um instante de desespero, revelou. Ele não é só seu filho, Clara. Ele é uma chave para o nosso passado. E seu destino está ligado a algo que não podemos controlar. Não podemos controlar? A incredulidade começou a se transformar em raiva. Vocês estão me escondendo tudo! O que mais vocês não disseram? E naquele momento, o garoto começou a se contorcer, como se lutasse contra algo dentro dele. Clara viu que a luz que uma vez emanava dele agora estava se tornando um turbilhão absoluto. Com um grito, ele se lançou na direção da fenda, como se estivesse decidindo entre dois mundos. Finalmente, a mulher se virou para Clara. A expressão dela mudou. Você precisa escolher, Clara. Você está no controle agora. Mas como poderia ela controlar algo tão imenso? E que escolha era essa? A divisão entre a luz e a escuridão, entre a verdade e a ilusão, começou a se desfazer. Antes que Clara pudesse responder, a fenda se expandiu, engolindo tudo ao seu redor. A realidade como ela conhecia começou a se desintegrar. Enquanto as sombras se aproximavam, Clara teve um vislumbre de um outro mundo. Um lugar que poderia ser tanto um paraíso como uma prisão. E num último momento de clareza, Clara percebeu que suas escolhas não eram apenas suas, eram ecos de um passado que envolvia Lucas, a mulher e o garoto. Uma conexão mais complexa do que jamais imaginara. Se o menino era a chave, o que mais teria que descobrir? Então, Clara sentiu a pressão no ar aumentar, como se o mundo estivesse prestes a explodir. O garoto, com a luz pulsando em suas mãos, olhou em seu fundo, e em um momento de conexão profunda, ela sentiu uma onda de amor misturada com medo. Mas antes que pudesse processar isso, tudo mudou. A energia que emanava dele começou a ficar caótica, como se algo estivesse prestes a romper a realidade. Não! O que você está fazendo? Lucas gritou. Mas a voz dele se perdeu no zumbido constrangedor. O menino estava se contorcendo e a luz que uma vez parecia pura estava agora se tornando um turbilhão incontrolável. Clara olhou ao seu redor e viu as sombras surgindo, figuras indistintas que pareciam se rastejar da fenda. Sentindo um frio na barriga, Clara viu Lucas dar um passo atrás, paralisado. Estamos em perigo, murmurou, a tensão se espalhando por todo o seu corpo. O homem misterioso olhou de maneira grave, seu olhar cheio de preocupação. Você precisa controlar isso, Clara. Nesse instante, um grito cortou o ar, vindo da multidão que se afastava. A mulher ao lado de Lucas, antes tão confiante, agora estava em pânico. Ele não pode fazer isso, ela exclamou, a voz trêmula. Uma sombra passou sob a luz, como se estivesse tomando formas, solidificando-se em algo grotesco. O menino levantou as mãos, a luz brilhando intensamente, e então, em um movimento rápido, como se estivesse decidindo entre dois mundos, o garoto lançou a luz em direção à fenda. E tudo escureceu. Clara sentiu o chão tremer e as figuras sombrias começaram a avançar enquanto a luz se dissipava. E sem aviso, a verdade que todos estavam escondendo se desfez como papel queimado. O menino, parado firme, gritou. Vocês não entendem. Eu sou a chave. Não posso ficar, ou eles vão me levar.
Eles são minha verdadeira família. O coração de Clara disparou. O que você quer dizer com isso? As palavras pareciam voar da sua boca, mas o entendimento estava prestes a desmoronar. O garoto olhou para ela com uma intensidade feroz. Fui feito para estar com eles, o lugar de onde venho. Vocês pensavam que eu era só seu filho, mas sou muito mais. O choque percorreu a multidão. Clara ficou paralisada. Tudo o que ela pensava que sabia estava desmoronando. Lucas, que sempre havia sido seu pilar, agora parecia tão perdido quanto ela. Você sabia disso? Clara questionou, a dor na voz quase incontrolável. Lucas balançou a cabeça. Não, eu não. Não sabia. Eu só acreditava que ele era como qualquer outro. Mas a mulher interrompeu. Ele não é, Clara. Ele é um... Ela hesitou, como se as palavras fossem espinhos. Um ser de outra dimensão. Você não compreende o que isso significa. Se ele fica aqui, tudo pode desabar. Você precisa deixá-lo ir. Deixá-lo ir? Clara sentiu uma fúria crescer. Ele é meu filho, como posso? E ao olhar para o garoto novamente, viu a luz começando a escurecer, a aura que o envolvia sendo engolida pela escuridão que agora preenchia a fenda. Se você não deixar, todos nós seremos sugados. A mulher gritava e o pânico ecoava em seu tom. A multidão começou a recuar, o medo pintando os rostos ao redor. Precisa ser agora. Ele não pode ficar. E antes que Clara pudesse responder, o menino começou a gritar, sua voz ressoando como um trovão. Eu não posso deixar a minha família. Não posso! E então, contra todas as expectativas, ele lançou um olhar desesperado, e a luz pulsante se dividiu em duas, uma parte se desprendendo e expandindo como uma onda. O impacto foi brutal. Clara sentiu-se arrastada para a fenda, como se a gravidade estivesse mudando. Tudo girava em torno dela, e quando finalmente se recuperou, estava em um lugar diferente. A luz havia se dissipado, dando lugar a uma vastidão sombria. E enquanto tentava entender onde estava, viu o menino ao longe. As sombras dançavam ao redor dele, como sirenes chamando seu nome. Clara! Ele chamou, mas a voz era distante, como um eco de um sonho. E aí, algo chocante aconteceu. Ao se virar, Clara viu uma figura familiar saindo das sombras. Era alguém que ela nunca esperava ver novamente. Seu coração parou. Não, você não pode estar aqui. O choque percorreu seu corpo. Eu sempre estive aqui. A pessoa sorriu, mas seus olhos ardiam com um segredo profundo e obscuro. E naquele momento, Clara percebeu que a verdadeira história estava prestes a ser revelada, trazendo consigo uma onda de confusão que ela não sabia como enfrentaria. O que essa figura sabia? Qual era o verdadeiro papel dela na história? Enquanto as sombras se aproximavam, Clara sentiu que sua vida, como a conhecia, estava prestes a se desfazer em um novo e terrível destino. Clara sentiu seu coração acelerar quando a figura familiar saiu das sombras. Era Mariana, sua antiga amiga de infância, aquela que prometeu que sempre estaria ao seu lado. Mas agora, os olhos dela estavam cheios de um brilho que Clara não reconhecia. Mariana? Clara sussurrou, a incredulidade tomando conta. Mas como? Você não tem ideia do que está acontecendo, Clara. Mariana respondeu, a voz tensa e cheia de urgência. Tudo isso, tudo o que está acontecendo agora, é por sua causa. É você que pode mudar tudo, mas você precisa entender. Nós não estamos a salvo aqui. Clara piscou, confusa e nervosa. Acalme-se. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo com o menino? Ele é nosso filho. O desespero se apoderava dela. E o menino à sua frente continuava a emitir aquela luz ameaçadora, agora pulando entre a clareza e uma escuridão profunda. Ele não é apenas um menino.
E você não deve pensar que pode controlá-lo. Mariana avançou, seu olhar fixo em Clara, como se estivesse tentando alcançar a verdade que precisava ser revelada. Ele é a chave, não só para o seu passado, mas para tudo o que está por vir. E você, Clara, precisa decidir se vai acolhê-lo ou se irá deixar tudo isso se perder. Mariana, isso não faz sentido! Clara gritou, mas as palavras saíram como um eco perdido em uma caverna. Tudo parecia fora de controle. Ela se virou para Lucas, que estava paralisado, sem saber o que fazer. Os seres sombrios estavam cada vez mais próximos, e a energia do menino começou a se desestabilizar. Precisamos ir, agora! O homem alto interveio, mas antes que pudesse direcionar a ação, um grito eruptivo ecoou pela fenda. As sombras começaram a se contorcer e se agitar, como se algo estivesse prestes a se soltar de dentro delas. De repente, uma forma escura se destacou e, com um movimento rápido, uma entidade emergiu da fenda. Os olhos vermelhos brilhavam como brasas. Clara ficou paralisada, o medo cravado no fundo do estômago. "O que é isso?" ela murmurou. A entidade se virou para o menino e tudo ao seu redor ficou em silêncio absoluto. "Eu vim buscar o que é meu", disse a criatura com uma voz que parecia um eco de além-túmulo, fazendo os ossos de Clara tremerem. A presença dela era esmagadora. "Você foi feito para ser um de nós." A criatura estendeu a mão, e quando a luz do menino piscou, ela se contorceu em dor, a expressão dele mudando de inocência para terror. Clara sentiu uma onda de pânico percorrer seu corpo. "Não, por favor!" O menino gritou, e a luz que emanava do seu corpo começou a ficar fraca. Ele tentou escapar, mas a sombra ajeitou seus braços. "Mãe, me ajude!" E então, no auge do horror, Clara percebeu. Mariana não era apenas uma amiga do passado. Ela era a chave para tudo isso. "O que você escondeu de mim, Mariana?" Clara vociferou, o coração em chamas. "O que mais você sabe?" O rosto de Mariana ficou pálido, e a realidade começou a desmoronar ao redor delas. Uma onda de energia pulsante se espalhou, e Clara sentiu que a verdade estava prestes a ser revelada. "Cala a boca, Clara!" Mariana gritou. Mas não era mais uma súplica, era um aviso. Nesse preciso momento, um rastro de energia explodiu da criança, prendendo a criatura em um raio de luz intensa. Clara teve um flash de memória. Uma noite antiga, sussurros na escuridão, promessas feitas e uma escolha nunca revelada. A revelação a atingiu como um trovão. "Você me deixou para trás por isso? Por essa escolha? Você sabe quem é esse menino?" O ódio desenfreado começou a tomar conta, e as sombras começaram a enrolar em torno delas, buscando respostas. Mariana hesitou, o medo agora estampado em seu rosto. Como um espectro se contorcendo, ela respondeu: "Ele é o nosso futuro, Clara, e eu sou responsável por tudo isso. Mas você não pode deixar que ele fique. Se isso acontecer, o que está dentro dele e em você pode acordar." O mundo começou a escurecer e o ar se tornava espesso. Clara percebeu que para salvar seu filho, precisaria confrontar não só a verdade, mas o que Mariana havia escondido. E neste momento, a conexão dela com a sombra, com essa origem obscura que estava ali presente, a fez questionar se havia outra arma escondida nas trevas. Então, enquanto as sombras se aproximavam, Clara sentiu que a verdade era a única coisa que poderia libertá-la ou aprisioná-la para sempre. O que mais estava oculto, esperando pacientemente que alguém escolhesse abrir a porta? Clara estava paralisada, as palavras de Mariana ecoando na sua mente como um alerta. "O que você está dizendo?
Ele é nosso filho. Como pode? O pânico se misturava à raiva, a pressão no ar aumentava e a presença da entidade obscura se intensificava. Lucas, aturdido, se virou e, com um passo hesitante, buscou um caminho para se aproximar da criança. Rápido, Clara! Precisamos agir antes que seja tarde demais! O homem alto advertiu, sua expressão severa. O medo galvanizava Clara. Enquanto a luz do menino piscava, ela viu o olhar dele se encher de desespero. As sombras se aglomeravam ao redor, capturando sua atenção, como se vissem algo que Clara não conseguia enxergar. Mariana, você precisa nos ajudar! Clara implorou. A mulher hesitou. Seus olhos mostravam um misto de culpa e medo. Você não entende, Clara. Se o deixarmos ficar, ele vai sucumbir ao poder deles. Eles não são amigos, são predadores. Predadores? O coração de Clara disparou. O que eles querem dele? O menino gritou novamente, como se captasse o desespero dela. Seu corpo estava quase colapsando sob a pressão da luz que lutava contra as sombras. Isto não é só uma luta, Clara. É uma escolha. Ele representa algo que ameaça ambos os mundos. Você pode salvar o seu filho, mas precisa deixá-lo ir. Mariana falou, a voz trêmula. Clara sentiu um aperto apertar seu coração. Era difícil suportar aquela ideia. Deixar meu filho? Você está louca? Eu jamais faria isso. Mas, de repente, as imagens de todo o tempo que Lucas esteve longe, as perdas e as dores, começaram a dançar em sua mente. Isso era real? Havia uma verdade mais profunda em jogo? Se você não fizer a escolha agora, perderá tudo. Mariana gritou, e um tremor percorreu o chão, ecoando o que estava por vir. Clara olhou mais uma vez para o menino. Ele estava lá, seu rosto marcado pela luta entre a luz e a escuridão. Era uma batalha não apenas por liberdade, mas por identidade. Então, o que eu faço? Clara perguntou, sentindo a impotência dominar. O menino parou por um momento, sua luz oscilando. Mãe, eu não posso ficar aqui. Eu não pertenço a este lugar. Preciso ir, por você e por eles. E ali, no meio do caos, ela compreendeu. Essa era a verdade que Mariana tinha escondido, a conexão com algo mais profundo, algo necessário para o equilíbrio. Clara respirou fundo e disse, com a voz embargada, então você deve ir, filho, mas saiba que te amo. Sempre estarei com você. A luz do menino começou a brilhar intensamente e, de repente, tudo ficou em silêncio. O zumbido da sombra se dissipou, enquanto a entidade hesitava, como se estivesse presa em um limbo. Clara viu que Mariana tinha algo a realizar. Agora! Ela gritou, estendendo as mãos e invocando um feixe de luz. Com um último olhar, o menino segurou a luz pulsante e fez a escolha. Ele se lançou diante da fenda e uma onda de energia azul irrompeu pelo espaço. Clara viu todos os detalhes se dissolverem, e com isso o peso de anos a afligindo começou a se afastar. A luz tomou conta do lugar e as sombras ficaram para trás. Assim que a fenda se fechou, o mundo ao redor de Clara começou a se estabilizar. Ela olhou fraca para Lucas, que finalmente se moveu e a abraçou. Fizemos o que era certo. Ele murmurou e Clara sabia que mesmo com a dor da separação, havia uma nova esperança. Eles tinham ganhado algo, uma chance de recomeçar, de curar as feridas, mesmo que a ausência do filho deixasse um vazio imenso. Mariana, porém, parecia hesitante. Vocês compreendem? O que aconteceu aqui não terminou. Seres como aquele podem retornar. Precisamos nos preparar. Com um olhar determinado, Clara respondeu, estamos prontos para enfrentar o que vier. Desta vez, não estaremos sozinhos. O sol nascia no horizonte,
trazendo uma nova luz. Clara, Lucas e Mariana sabiam que a história não tinha terminado e a jornada apenas começava. Mas entre os ecos da dor e da perda havia também um sopro de esperança. E lembre-se, você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora mesmo. Isso me ajuda muito com o algoritmo. Quero saber sua opinião nos comentários. O que você achou desse desfecho? Inunde a sessão com suas reações e teorias. E compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer como essa história termina. Você não vai querer que eles fiquem de fora. Então, não espere nem mais um segundo. Siga conosco, porque a aventura está apenas começando.